Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Eu sou Malu Barreto e estou recebendo aqui o professor Aristides Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo Seja bem. bem-vindo ao portal. Obrigada aqui por aceitar o nosso convite para conversar. A gente vai iniciar aqui um bate-papo hoje com ele sobre o mundo acadêmico, saúde mental, universidade, né? Uhum. É, Você é professor da Universidade Federal de Floriano, né? Esse Isso, eu trabalho lá na UFP de Floriano, no Colégio Técnico. Isso. E a gente está trazendo aqui, porque recentemente houve um caso, né, de que um aluno da UFP precisou ser conduzido pela Polícia Federal por ameaças a professores, a estudantes lá do campus. Me conta um pouquinho como foi essa história, professor. Pouca coisa que eu sei é pela imprensa é que o histórico desse estudante é que ele tinha um comportamento muito agressivo, né, de agressão verbal com estudantes, professores, e a gente sempre ouvia falar uma história ou outra dele, mas a coisa foi ficando meio que pra lá, né? E aí chegou um ponto que passou do limite, digamos assim. Se eu não me engano, uma estudante fez a denúncia, né? Tornou pública o comportamento dele e teve intervenção da polícia para que fosse feito algo, né? E o que se ouvia nos corredores é que ele não mudava esse comportamento. E aí chegou nesse extremo agora, né? Da Polícia Federal ter que colocar a tornozeleira, Ele dele ser foi para o proibido de. atendimento também psiquiátrico, Isso, né? a Se ele universidade encaminhou ele para atendimento psiquiátrico, mas temporariamente ele está proibido de entrar na universidade por causa desse comportamento, né? A gente estava conversando aqui, antes da gente ligar aqui as câmeras, sobre a falta de um atendimento especializado, uma escuta qualificada para esses estudantes. O que a gente pode falar sobre isso, professor? Pois é, o Como é que é a caso, realidade hoje nas universidades? uhum. O caso dele hoje é reflexo dessa carência, né? Dessa falta de estrutura que a universidade e a escola pública, de uma forma geral, passa hoje no Brasil, né? E a gente estava também falando aqui antes, né? Um ponto importante que você tinha comentado é que saúde mental ela começa a ser colocada mais em questão nesse contexto pós-pandemia, né? Onde todo mundo viveu a quarentena, o isolamento, isso trouxe um abalo muito grande em questões de comportamento da gente, né? Eu mesmo me lembro o terror que foi ficar trancado no meu apartamento, é, é, dando aula remota e sem poder sair de casa, e qualquer tentativa de sair de casa para resolver uma coisa urgente, você voltava em pânico com medo de ter alguma coisa, né? Eu particularmente fiquei muito angustiado nesse período e hoje, de certa forma, ainda reverbera isso em mim, né? Eu ontem tava num ambiente com muita gente e eu tava super nervoso, assim. Não pela questão da Covid em si, mas de estar no meio de muita gente. Então, acredito que a maioria das pessoas hoje passam por esse problema. E o caso que reverberou na imprensa agora é reflexo de que a gente, professor, vê todo dia, né? Não existe uma política pública efetiva para cuidar da saúde mental dos nossos estudantes e também dos professores, né? Hoje, o que a gente vê de professores e professoras entrando com licença médica por problemas de questão psíquica é enorme, né? Esse caso acendeu um alerta, assim, de trazer também esse olhar para dentro da sala de aula, como você está falando, e para as universidades. De que forma a universidade ela pode reconhecer e acolher esses sinais assim, de sofrimento psíquico antes que chegue a esse ponto, como foi esse caso recente de Floriano? Eu acredito que a melhor forma de reconhecer é fazendo mais investimentos mesmo, né? Colocando mais psicólogos em escolas, nas universidades. A maioria das pessoas que trabalham na área acabam tendo que assumir funções burocráticas dentro da universidade para completar a carga horária. E às vezes quem é psicólogo numa instituição acaba não tendo nem tempo de fazer um trabalho de qualidade com os estudantes por causa do tempo que é muito curto para fazer um encaminhamento ou por ficar preso a essas funções, né? A universidade coloca muita sobrecarga nos profissionais e o trabalho não fica como deveria ser. Então, hoje, lá, pelo menos na UFP, que a gente de Floriano, que a gente está falando, não existe nenhum atendimento voltado para isso, para escutar ou os professores quanto os universitários, ou uma ação interna de capacitação, enfim, alguma A coisa. gente, a gente, por exemplo, eu trabalho no Colégio Técnico Floriano, nós temos um psicólogo, Assim. né? Mas ele tem uma sobrecarga enorme, né? Eu trabalho, por exemplo, em 6, 7 turmas,
A minha turma de primeiro ano tem 46 alunos, 40 alunos. Como é que um psicólogo daria conta, né? E a gente vê o reflexo dessa problemática em sala de aula. A gente recebe alunos autistas, alunos com TDAH. E o professor, ele não tem condições de dar conta de acolher essas demandas. O professor ele tem que elaborar uma didática diferente, uma prova diferente, ele tem que buscar soluções diferentes, mas no meio de uma situação em que você está ali com mais de 40 alunos, com os mais variados tipos de diagnóstico. Então, se a gente não tiver uma política efetiva, né, que a universidade pare realmente para olhar para essas questões e faça um investimento pesado para qualificar professores e contratar mais profissionais para debater essa questão e colocar em prática, realmente vai ser muito difícil e vai ser muito natural, infelizmente, a gente ouvir notícias como essa, estourando por aí, né? A gente vê que de 2020 para cá, até antes, se eu não me engano, já começou a acontecer coisas que a gente só vê nos Estados Unidos, que é aqueles atentados, né? Aluno entrando com faca, aluno entrando com revólver, aluno colocando em grupo de WhatsApp que vai matar no dia seguinte, aluno tal, ameaçando aluno tal, né? Então, Tem muitos acho casos que dessa agressividade acentuada. a gente vê em sala de aula isso com muita regularidade. Não só eu, mas outros professores comentam, né? Eu presenciei um caso agora de numa instituição agora que, sem motivo aparente, dois alunos começaram a entrar em confronto físico, briga. De repente, a professora perguntou: o que foi que aconteceu? Não, ele triscou em mim. A culpa é minha, eu agredi ele porque ele triscou em mim sem que eu quisesse. Né? Então, tá todo mundo Uma fio, intolerância. no fio da navalha, no limite. Né? E aí você vê os alunos, por exemplo, no ensino integral, alunos que assistem aula praticamente todos os dias, de 7h30 da manhã às 6h30 da tarde, que horas que esse estudante vai ter para se cuidar? Tanto na saúde física quanto na saúde mental. Até pergunto, que hora esse aluno vai estudar? Que hora esse aluno estuda? Que hora esse aluno tem tempo para si? Né? Então, tá uma situação extremamente delicada por essa sobrecarga e por essa precariedade de não se ter tempo para falar e executar projetos efetivos na questão da saúde mental. Por exemplo, a gente vê aqui em Teresina, na UFP, o projeto Casulo, que é um projeto fantástico que a Filadélfia coordena, que um projeto como esse poderia ser replicado nas universidades, né? De tratamento psicanalítico gratuito para a juventude universitária, para a juventude das escolas. Né? Eu conheço um professor que trabalha comigo, trabalha não, desculpa, ele me dá aula na escola de psicanálise que eu estou fazendo formação, que ele tem um projeto de atendimento a estudantes do ensino médio fundamental na escola dele. Ele é professor de geografia e usa parte do tempo dele para atender estudantes. Falando Né? que você estuda psicanálise, você coloca isso em prática na sala de aula com os estudantes? Como é que acontece? Eu tô agora no processo de formação, tô com 1 ano de formação, né? E quando eu concluir essa primeira fase da minha formação, que é de 2 anos, na escola que eu tô estudando, eu vou entrar com essa possibilidade de um projeto de extensão para tentar cobrir um pouco dessa demanda, que é muito grande, né? Mas com essa visão que você já tem já ampliada, você já consegue identificar algumas questões com os estudantes dentro da sala, com os seus alunos? Sim, inclusive eles me procuram. Né? Eu, às vezes, acho que não só eu, né? Mas os professores, eles são várias coisas ao mesmo tempo, né? Assistente social, psicólogo, ninja e às vezes dá aula, né? Pai, Porque é mãe. pai, mãe, avô, né? Porque a gente tem seríssimos casos de crise de ansiedade, de alunos que desmaiam na aula por nervosismo na hora de fazer uma prova. O que é que você acha que tem contribuído, assim, para aumentar esse cenário, desse sofrimento psíquico entre os estudantes? O que é que você acha que contribui mais? Eu acho que é a sobrecarga. Eu acho que as instituições, elas são muito produtivistas, né? Agem dentro de uma questão do neoliberalismo, de empurrar um monte de A gente está, disciplina em assim, numa pouco sociedade tempo, que exige muita produção, né? A gente tem que estar exige muita produzindo todo o produção, tempo. e aí vem aquela discussão da sociedade do cansaço, né? Nós estamos muito cansados, nós estamos exauridos e a gente não quer assumir. E aí a gente tem que dar conta desses resultados. Sente uma culpa.
e vem a Tá culpa, cansado. e vem a cobrança. Aquela história de trabalho enquanto eles dormem. Exatamente. Acordo 4 horas da manhã para fazer triatlon e você tá dormindo ainda? Como assim, né? Então a gente vive num mundo, isso aí já é uma perspectiva mais global, em que, como o próprio Safatli fala, né? O neoliberalismo como gestão do mal-estar psíquico. Hoje a gente vive numa sociedade de cobrança muito grande. E aí os nossos estudantes, eles vivem essa cobrança, né? Não existe um currículo que adeque à realidade dos estudantes, dos professores, para que a gente tenha um ensino de qualidade. Não existe respiro, nem para o docente, nem para o discente. E isso vai refletir nesse cansaço mental. Também a questão das frustrações, né? Parece que os mais jovens estão cada vez com mais dificuldade de lidar com a frustração. Você Exatamente. percebe isso também em sala de aula? Demais, demais. É o que eu mais presencio, eles confessando que não conseguem dar conta. E aí, às vezes, a gente tem que conversar com eles, explicar a situação, que a gente não pode fazer muita coisa porque o currículo é engessado. Mas quem é que faz o currículo? Quem é que constrói essa, essas montanhas de disciplinas que você tem que dar conta em X meses, em X anos, né? Então, acho que o primeiro passo seria uma reflexão pedagógica mesmo, de que tipo de currículo nós estamos oferecendo para os nossos estudantes, né? Se é possível ser mais flexível no sentido de trazer um ambiente escolar, um ambiente universitário saudável e já pegar esses casos que estão em andamento e ter um olhar mais cauteloso, né? Porque a gente vive ouvindo nas semanas pedagógicas mil e uma soluções, mil e uma fórmulas que na hora de ser colocado em prática é impossível, né? Então, assim, na prática, a gente poderia começar por uma mudança dentro do ambiente universitário, uma, uma reflexão pedagógica, uma análise dessas disciplinas, do tipo, como é Repensar a cobrado, estrutura repensar, curricular das nossas universidades, nossas escolas, né? e o que mais pode ser feito. Investimento em política de saúde mental, política pública de saúde mental. Eu acho que hoje a escola ela precisa ter mais projetos voltados para isso. Se fala muito, mas se faz pouco, né? Então, vem palestrante, tem evento, mas morre na praia, né? O problema continua. Então, é como eu te falei, às vezes a gente ouve as soluções, as fórmulas para o sucesso de um ambiente escolar saudável, mas qual é o tempo hábil para isso ser colocado em prática? Um professor ou uma professora que dá 20 aulas por semana, em que momento ele vai ter para se cuidar, para ter tempo de pensar na condição dos estudantes, né? A gente está falando de um problema que está afetando todo mundo, né? Não é só a escola, é um problema de proporções globais. É um cansaço mental, É um um cansaço cansaço mental, é. psíquico. Nós estamos vivendo uma fase que agora as pessoas estão procurando mais atendimentos na área da terapia, da análise, né? As pessoas estão começando a reconhecer que é importante compreender essas questões pessoais, mas quem tem condição de pagar por isso tudo? E aí a universidade seria um espaço, a escola seria um espaço de dar atendimento gratuito para esses estudantes, para que no futuro eles amadurecessem a consciência de buscar apoio psicológico. Você citou o projeto Casulo, que funciona aqui na Universidade, no campus de Teresina, né? Uhum. Você pode explicar um pouquinho para quem está assistindo o que é o projeto, né? Eu sei que é um consultório público, não é isso? São psicólogos que Exatamente. atendem lá. Como é que funciona? Você pode me explicar um De, pouco? de forma geral, o Casulo ele tem um projeto de acolhimento de estudantes universitários, né, para fazer atendimento psicanalítico, né, coordenado pela professora Filadélfia. A Miné, a Milena também está à frente disso. Então, é uma forma de sanar essas problemáticas dentro do campus de Teresina. E também atende estudante de pós-graduação, né, não só estudante de graduação. Então, como é que eu posso dizer, uma ideia dessa é fantástica para ser levada para outras universidades. É um modelo que deveria ser seguido, né? Você está num processo de diálogo para tentar levar essa realidade do projeto Casulo para o campus de Floriano? Eu tenho muita vontade de fazer isso lá, até para dar uma força para o nosso amigo psicólogo, né? Já que eu estou passando por esse processo de formação, quando eu tiver um pouco mais avançado nessa formação teórica e começar a agir também na parte clínica, prática, eu quero
exercitar dessa forma, né? Levando para os meus alunos, as minhas alunas, mais um espaço, mais uma possibilidade de fazer essas Você escutas, né? considera assim que essa iniciativa, qual o impacto que ela pode ter para a saúde mental da comunidade acadêmica? Do casulo, por Isso, exemplo. uma Ah, iniciativa como essa, assim, indo lá para Floriano, a gente sabe que esse da Polícia Federal e desse estudante, enfim, que veio à uhum, tona recentemente, é uma ponta de um iceberg, né? Foi uma coisa muito ampla, teve que ter intervenção da polícia, mas é um jovem, né? Que a gente não sabe aqui qual é o diagnóstico dele, mas que está agora em atendimento psiquiátrico, né? Ele sim. geralmente estava visivelmente em um sofrimento psíquico e com um comportamento agressivo, colocando em risco a segurança das outras pessoas, né? Então, Uhum. assim, tem outros casos que não ganham essa repercussão. Como você acha que essa iniciativa impacta a comunidade? Ela se sente mais acolhida? Como é que você acha que poderia funcionar? Eu acho que a universidade se sentiria mais acolhida e muitos estudantes que veem um caso desse estourar, né, aparecer na mídia de uma forma como foi, né, eu acho que muitos estudantes podem até criar coragem para revelar essas suas angústias também, porque tem muita gente que tem esses problemas e sentem vergonha, não tem coragem de expor, Ainda né. tem muito preconceito? Você acha que as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre saúde mental? Eu acho que tem, eu acho que tem, acho que muita gente ainda não. Ah, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa. E às vezes tá ali um acúmulo de coisas mal resolvidas, né? Eu acho que todo mundo precisa. Eu acho que se fala muito, por exemplo, das academias, né? Precisamos malhar, precisamos fazer exercício físico, mas também precisa fazer o exercício de saúde mental. Porque corpo e mente, elas têm que estar ali equilibradas. Tem que estar Então, eu, alinhado. eu tenho mil e uma questões para resolver na terapia, na análise. Todos nós temos, né? Então, colocar essa temática aberta ao público, eu acho que vai encorajar muita gente que tá ali no canto, que observa, mas não, vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não confio no terapeuta, eu não confio no psicólogo, eu não confio no psicanalista, né? Então, acho que a escuta transferencial, a, a, a abertura que você constrói no lugar da clínica, da escuta, é um lugar de abertura e confiança, né? Então, quanto mais você coloca suas questões, quanto mais você se expõe para o analista, mais possibilidade você vai ter ali de buscar seu autocuidado, né? Sua cura pessoal. Né? Cura é outro debate, a gente não sabe se tem cura isso tudo, mas é uma É, busca que a gente e é tenta, né? um autoconhecimento, né? É importante sempre a gente destacar que a Exatamente. terapia Saber administrar suas dores, suas questões, suas questões internas, né? Eu acho que a gente tem muitos problemas a mal gente coloca resolvidos muito aí. embaixo do E tapete, vai vai empurrando, e empurrando, vai e aí vai empurrando. acumulando. E aí teve uma coisa interessante que tu falou também, a gente tava falando aqui em off, sobre a questão das redes sociais, né? Que a gente tá todo o tempo meio Se que comparando. se comparando e performando o tempo inteiro. Então é uma disputa de quem tem um corpo mais perfeito, quem é mais feliz, quem é que come melhor, quem acorda mais cedo para fazer atividade física, quem viaja mais, né? E por trás dessas imagens, né, desses filtros, o que é que está acontecendo, né? E os jovens, eles acabam se cobrando mais ainda, né? De estar em algum lugar, de chegar com 20 anos e ter, sei lá, 25 anos, eu quero estar formado, quero ter tantos milhões na conta, quero ter um carro, uma casa. É, E a gente sabe que que é não é essa lógica assim. do neoliberalismo ferrando com o nosso cérebro, né? De, como você falou, né? Trabalha enquanto eles dormem, né? Então a gente se cobra o tempo todo querendo o tal sucesso, a tal felicidade do capitalismo, que na verdade é uma grande ilusão, né? Um grande case de sucesso à venda, né? A gente está recebendo aqui no Portal Piauí hoje o professor Aristides Oliveira. A gente está falando um pouco sobre saúde mental na universidade, com a comunidade acadêmica. Vou te agradecer mais uma vez, professor, você ter aceitado o convite para a gente trazer esse debate tão interessante e tão importante para a sociedade que a gente vive. Saúde mental sempre rende muito aqui nesse portal, viu? O pessoal gosta Assim. bastante de conversar sobre isso. E aí, eu queria que a gente falasse assim, para além do atendimento clínico, que outras formas de cuidado a universidade ela pode promover para trazer um ambiente mais acolhedor? Investir em cultura. A gente vive numa cidade que não tem cultura como deveria ter enquanto investimento público. Por exemplo, você vai em Fortaleza, você vai em São Luís, você vai aqui pertinho, você vê a cultura fervilhando, né?
E eu acho que Piauí ainda deixa muito a desejar em shows abertos ao público, em atividades culturais que tragam mais interesse para a população, no sentido de que a população se sinta parte daquelas atividades culturais. Hoje existem muitos eventos, mais eventos privados. Então, eu acho que Caros. caros, né? Então, eu acho que se você tem um estado que pensa na saúde mental, pensa numa política de saúde digna para a população e da cultura e das condições da população ouvir boa música, de frequentar lugares públicos de qualidade, para fazer uma caminhada, para fazer um passeio com a família, né? Quanto mais lugares públicos, quanto mais praças, quanto mais ambientes as pessoas puderem investir para socializar, para conhecer outras pessoas, para viver de forma mais alegre, de forma mais leve, né? Seria um caminho. E eu vejo muita coisa acontecendo nesse sentido, né? Poderia ter mais. Mas, por exemplo, voltou agora a feirinha da Praça Saraiva, que era uma feirinha dos anos 90 ali, começando 2000, Bombou. que as praças estavam abandonadas, né? É. E você vê uma Você vê que tem praça, público, né? As pessoas gostam exatamente. do domingo, muito, todo mundo indo pra praça. Você vê Muito as pessoas indo legal. pra praça para socializar, para comprar alguma coisa, para passear com o cachorro, com o filho, com quem seja. Isso aí já é uma política de saúde mental. Já é você ter, pô, domingo eu vou passear na praça, né? Um E lugar gratuito, né? e gratuito. Um lugar que hoje em Teresina é sinônimo de abandono, de marginalidade, de droga, né? Verdade. Por exemplo, você vê uma Praça da Bandeira daquela à noite toda escura. Por que ali não tem uma atividade cultural acontecendo? Né? Por que as pessoas desviam da Praça do Liceu com medo de ser assaltado no centro? Então, assim, a gente precisa de investimento em cultura, a gente precisa investir no espaço público, né? Para as pessoas voltarem a frequentar o espaço público, se conhecerem, se verem, se curtirem, né? Então, sem cultura e sem saúde mental, é sofrimento psíquico na certa. E é isso, gente. A gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista. Queria agradecer mais uma vez ao professor Aristides Oliveira por ter aceitado aqui o nosso convite. Foi muito legal o nosso bate-papo, viu, professor? Muito obrigada. Eu agradeço demais o convite e estou sempre à disposição para a gente conversar quando for preciso, só chamar. E é isso, gente. A gente está encerrando mais um podcast do Portal Piauí hoje, o portal que conecta você ao mundo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, espalhe aí essa notícia também com seus amigos. E até a próxima.